Olá pessoal, tudo bem? Olha só, neste vídeo, de maneira prática e objetiva, eu vou te ensinar como estudar gramática do zero. Por isso eu coloquei esse título aí, ó, Como estudar gramática do zero. Eu recebo muitas mensagens dos alunos me perguntando: professor, eu tenho muita dificuldade em língua portuguesa, em gramática. Por onde eu começo? E aí eu pensei em organizar esse vídeo, que não vai ficar pequeno, vai ficar um pouquinho longo, mas vai ser bem didático para você entender qual é o caminho que você tem que percorrer para aprender, de uma vez por todas, gramática da língua portuguesa. Beleza? Então assista este vídeo até o final, já compartilha, porque vai ser bem interessante para você se organizar de como estudar a língua portuguesa desde o início, ali do zero. Tudo bem? Então olha só. A gramática, basicamente, ela é dividida em áreas. Então, basicamente, a gente tem 5 áreas. Quais são? Fonética e fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Então, cada área é responsável por uma área de conhecimento dentro da gramática. E se você pegar qualquer gramática, seja uma mais complexa ou uma mais simples, por exemplo, uma mais complexa, Evanildo Beccaria, ou uma mais simples, como a do Sacona, aquelas mini gramáticas, todas elas vão estar lá, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, estilística. Ou seja, é um caminho que você tem que percorrer para entender como é que funciona a língua, a estrutura linguística de uma determinada língua, beleza? Então, olha só, alguns alunos começam estudando lá por sintaxe, vai direto período composto por subordinação. Não, tá errado, você tem que criar uma base primeiro. Depois que você cria essa base, entende uma lógica, porque a língua portuguesa é muito parecida com gramática, questão de lógica. Aí sim você vai avançando. Então, sem enrolação, olha só na tela. Tem aí fonética e fonologia. Então, se você pegar qualquer gramática, vai ter lá, nas primeiras páginas, fonética e fonologia, que é a área da gramática que trabalha com o som. Então, fonética vai trabalhar como os sons são produzidos de acordo com o nosso aparelho fonador. Então, vai falar como uma consoante é bilabial, porque nós tocamos os dois lábios para pronunciar. Enfim, questões mais detalhadas como os sons são produzidos. E a fonologia, como esses sons funcionam dentro da nossa língua. Então, olha só, a gente vai ter, basicamente, no estudo da fonética e fonologia, nessa parte da gramática, presta atenção, nessa área você vai estudar, basicamente, olha só, diferenciar letra de fonema. Então, você vai ter uma palavra e uma questão pode perguntar: quantas letras tem e quantos fonemas tem nessa palavra? E você vai saber diferenciar, porque letra é diferente de fonema. Tem que começar por aqui, por essa base. Depois você vai entender o que é uma semivogal. Então, muitas pessoas acabam confundindo, dizendo que semivogal é a letrinha I e U. Nem sempre. Às vezes, a letrinha E, a letrinha O podem funcionar dentro de uma palavra como semivogal. Então, é interessante você criar essa base bem sólida do que é letra, fonema, semivogal. E aí você avançando, estudar o que é encontro vocálico, ditongo, tritongo, hiato. Beleza? Por que ditongo? Olha só, quando você vai trabalhar, por exemplo, acentuação gráfica, você tem que saber o que é ditongo, o que é um ditongo crescente, o que é um ditongo decrescente. Tudo isso você vai encontrar dentro da fonética e da fonologia, que trabalha com os sons de uma língua. Beleza? Continuando, olha só. Encontros consonantais, para você saber também o que é dígrafo. Acentuação, que você vai ter que saber o que é uma palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, se você não tem essa base, que é estudada na fonética e fonologia, você não vai saber a acentuação, saber que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, você tem que saber essa base, beleza? Aí também entra a parte de ortografia. Orto quer dizer correto, grafia, escrita. Então, trabalhar com a escrita correta, você aprender a escrever as palavras de maneira correta. Então, a primeira área, presta atenção, a primeira área é fonética e fonologia, beleza? Com este vídeo você vai entender de maneira lógica. Então, se você dominou essa primeira parte da gramática, ali, estudando fonética e fonologia, como os sons são produzidos, aí você avança. A segunda área, eu costumo dizer que é a base de qualquer língua, principalmente da nossa bela e culta língua portuguesa, que a gente vai chamar de morfologia. Olha só, morfologia. Morfo quer dizer forma ou formação. E logia, como vocês sabem, é estudo. Então, a morfologia vai trabalhar com o quê? Com o estudo e a formação das palavras. Além de formação, estrutura e formação de palavras, as 10 classes gramaticais. Então, é na morfologia que você vai estudar, por exemplo, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Não tem como você estudar sintaxe, que é a próxima área que eu vou comentar,
sem dominar isso aqui de maneira clara e objetiva, que é a morfologia. Como é que as palavras se comportam dentro de uma estrutura sintática, por exemplo. Não tem como. Não tem como você estudar oração subordinada substantiva objetiva direta e reduzida de infinitivo se você não sabe o que é um substantivo. Se não sabe qual é a função que o substantivo tem dentro de uma frase. Então, qual é o principal erro das pessoas que começam a estudar gramática? É esse. É pensar que sabem morfologia e vai estudar sintaxe. Depois que vão estudar sintaxe, eles começam a perceber que não sabem morfologia. Por quê? Por exemplo, verbo. Cara, você tem que saber tudo sobre o verbo para poder estudar sintaxe. Então, o que é um verbo transitivo direto? Você tem que saber isso, principalmente quando for estudar regência verbal, né? Então, tudo isso envolve morfologia. E além de estudar as 10 classes gramaticais, que são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, condição e interjeição, a morfologia, como eu falei, morfo quer dizer forma, vai trabalhar com a formação de palavras e com a estrutura. Então, é na morfologia que você estuda prefixo, sufixo, radical, vogal temática, desinência, os elementos mórficos que formam a palavra. Tem que saber isso. Beleza? Então, quando você estiver estudando verbo, por exemplo, as terminações de conjugações, você tem que saber que aqueles elementos eles têm um significado em relação à pessoa, em relação à conjugação do verbo. Tudo isso é relacionado à formação e estruturação das palavras. Saber bem definido o que é uma derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria, composição por justaposição, aglutinação. Tudo isso é estudado na morfologia. Se você acha que é muitas informações, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo todos os vídeos que eu tenho relacionados à morfologia para você estudar de maneira lógica. Beleza? Eu vou colocar na sequência. Tudo bem? Então, depois que você entendeu fonética e fonologia, que trabalha com o som, morfologia, que trabalha com a formação de palavras e as 10 classes, aí sim você avança. Mas se você avança apenas para a sintaxe, que é a próxima aula, só quando você dominar isso aqui de maneira clara e objetiva, porque senão você vai sentir muita dificuldade em sintaxe, tudo bem? Então, você dominou essa parte, aí sim você vem para sintaxe. O que é a sintaxe? Né? Alguns chamam de sintaxe. É basicamente, trabalha como as palavras se organizam dentro de uma estrutura sintática. Por isso que a gente vai trabalhar com 3 elementos básicos. Olha só, o que é frase, o que é oração, o que é período. Basicamente, frase, o que é frase? É todo enunciado linguístico que possui sentido completo. Então, se eu estou aqui gravando este vídeo, aqui no meu escritório, e começa a sair fogo ali na tomada, Deus me livre, né? Mas começa a sair fogo. Eu falo assim, socorro! Passei a mensagem? Passei. Então é frase, porque tem sentido completo. Não tem verbo, mas eu tenho aí uma frase nominal. Socorro! Entendeu? Então, frase, você tem que saber o que é frase e diferenciar de oração. Porque frase é todo enunciado linguístico que possui sentido completo. Já oração é todo enunciado linguístico que possui sentido completo e se estrutura em torno de um verbo. Então, para ter oração, a gente tem que ter verbo. Então, você tem que dominar essa base aqui para depois entender lá o período composto por subordinação, período composto por coordenação, saber se tem 1 ou 2 ou 3 orações dentro de um período. Você vai saber, ter que contar ali os verbos ou as locuções verbais, beleza? Depois de saber o que é frase e oração, saber o que é período. O que é período? É um conjunto de uma ou mais orações. Isso é estudado na sintaxe. Então, olha só, presta atenção no exercício que eu estou fazendo com vocês. Entendeu como é que os sons da língua funcionam. Depois entendeu como é que as 10 classes se comportam dentro da estrutura, porque é a partir dessas 10 classes que a gente forma qualquer frase, qualquer período, qualquer texto, qualquer parágrafo. Aí sim você vem para a sintaxe, domina aí frase, oração e período. Depois disso você vai estudar o quê? Os termos essenciais da oração. Basicamente a gente tem 2 termos essenciais. Quais são? Olha só, sujeito e predicado. Então você vai estudar aí os termos essenciais depois que saber o que? Frase, oração e período. Beleza? Nesta área você vai estudar o quê? Quais são os tipos de sujeito? Simples, composto, indeterminado. Vai estudar também a oração sem sujeito. E quais são os tipos de predicado? Verbal, nominal, predicado, verbo nominal. Ou seja, entender como é que funciona aí os termos essenciais dentro de uma estrutura. Então, presta atenção. Estudou fonética, fonologia, morfologia, sintaxe. Aí começa com os elementos básicos, sujeito e predicado. Depois você vem para os termos integrantes. Integrantes é aquilo que integra algo, ou seja, vai trazer mais informações dentro de uma estrutura. Então, a gente tem basicamente esses aqui, ó. Complemento verbal,
que a gente vai ter objeto direto e objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Esses são os termos integrantes da oração, que integram a oração, beleza? Então, aqui você vai saber o que é objeto direto, objeto indireto, e você tem que saber, basicamente, o que é um verbo transitivo direto, que vai precisar de um objeto direto, o que é um verbo transitivo indireto, que vai precisar de um objeto indireto, ou seja, a gramática, ela se complementa. Então, uma área complementa a outra, beleza? Então, você vai ter que saber os termos essenciais, os termos integrantes e também os termos acessórios. Olha só, termos acessórios. E a gente tem basicamente 3. Quais são? Olha só, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. O que são acessórios? Por exemplo, pensa em uma mulher. Ela colocou ali um acessóriozinho para sair, né? Um brinco ou um colar, colocou lá, sei lá, algum acessório. Isso traz uma informação a mais. A mesma coisa é com a estrutura sintática. A gente coloca informações a mais. Por isso que são termos acessórios, que a gente pode tirar e a estrutura ainda vai ter sentido. Então, você tem que estudar os termos essenciais, integrantes e acessórios para saber como se estrutura ali uma sentença. Então, a gente tem adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Olha só, adjunto, sempre quando eu estou explicando o que é adjunto, eu utilizo aí a etimologia. Presta atenção. Ad quer dizer junto, beleza? O prefixo ad quer dizer junto. Então, tem basicamente, ó, adjunto, junto, junto do nome. Então, o que é adjunto adnominal? É aquilo que fica junto do nome. A língua, ela explica 3 vezes pra gente que adjunto adnominal é aquilo que fica junto do nome. Adjunto adverbial é aquilo que fica junto do verbo. Beleza? Então, a língua, muitas vezes, ela é muito lógica pra gente. Beleza. Continuando aí, ó. Aposto. Aposto também é um dos termos acessórios da oração que você tem que saber ali. É um termo que explica, detalha algo que você mencionou antes. Por exemplo, Laércio, o professor de português, está gravando uma aula. O professor de português é algo que remete a Laércio, então explicando algo anterior. Isso é aposto, beleza? No canal tem vídeo sobre isso também. Continuando aí a nossa linha de raciocínio para você estudar a língua portuguesa e gramática do zero. Aí você vai estudar também vocativo, que é um dos termos da oração. Vocativo, que é um chamamento. Por exemplo, Laércio, você está gravando uma aula. Esse Laércio é um chamamento, é um vocativo. Então, ele não entra nem nos termos essenciais, nem nos termos integrantes, nem nos termos acessórios. É um termo a mais aí dentro de uma estrutura sintática. Beleza. Depois que você dominou todos esses termos, essenciais, integrantes, acessórios e vocativo, você vem estudar aí sim o período composto. Período simples e período composto. Então, o período é aí onde cobra mais em concurso, em vestibulares, é onde os alunos têm mais dificuldade. Por quê? Período composto por coordenação, vou colocar 1 aqui e 2 aqui, né? 1 e 2. Período composto por coordenação é basicamente o quê? Você está trabalhando ali com 2 orações que elas são independentes. E subordinação é que uma oração depende da outra, uma é subordinada na outra. E aqui é claro, tem sua diversas classificação. Por exemplo, coordenação, a gente vai trabalhar com orações assindéticas, orações sindéticas, e aí tem as classificações das sindéticas, explicativa, alternativa, conclusiva, aditiva, todas aqueles 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Beleza? É claro, tem vídeo no canal sobre isso. Eu não vou dar uma aula aqui, porque aqui é te ensinando como você se organizar para estudar gramática. Beleza? Depois que você entendeu como é que funciona o período composto por coordenação, você vai para o período composto por subordinação, que é o conteúdo que você aprende lá no 8º e 9º ano do ensino fundamental. Mas muitas pessoas não levam a sério e tem que estudar quando termina o ensino médio e está estudando para concurso. É ou não é? Então, olha só. Subordinação. Aí você vai estudar período composto por subordinação, orações subordinadas adverbiais, que a gente tem basicamente 9, causal, consecutiva, final. Lembram? Todas aquelas? Beleza. Depois você vai estudar orações subordinadas, substantivas, que a gente tem subjetiva, objetiva direta, completiva nominal, apositiva, predicativa. Lembra? Que são aquelas, basicamente, todas aquelas que têm função de substantivo dentro de um período. Depois você vai estudar orações subordinadas aditivas, explicativas, né? Aquelas ou restritivas, aquelas que são iniciadas com pronome relativo. Ou seja, você tem que manter uma sequência lógica para poder entender a nossa língua portuguesa, a gramática. Então pensa bem aqui, ó. Período composto. Se o aluno não sabe, de maneira clara e objetiva, as conjunções e qual o valor
semântico de cada conjunção lá na morfologia, ó, bem aqui, ó, que eu estou explicando, ó, aqui. Então pensa aí, ó, essa penúltima aqui, ó, conjunção. Se o aluno não domina de maneira clara conjunção, como é que ele vai estudar aqui, ó, período composto, coordenação e subordinação? Porque o que você tem que saber aqui, basicamente, são os elementos coesivos, que quase sempre são as conjunções. Mas, porém, contudo, todavia, como, logo, neste... Ou seja, aquele conjunto de conjunções que tem um significado dentro de uma estrutura. Então, perceba, a morfologia ela vai te dar a base para estudar a sintaxe. Beleza? Então, aqui tem vídeo no meu canal sobre todos esses conteúdos, eu vou colocar aqui na descrição. Depois que você dominar aí período composto, por coordenação e subordinação, você vai estudar outras partes também da gramática. Então, se você for pegar uma gramática, por exemplo, essa aqui de Sacconi, que é bem didática, ele vai seguir essa ordem cronológica. Só que alguns conteúdos, por exemplo, daqui de coordenação e subordinação, você vai sentir dificuldade porque você vai precisar de outra base ainda, que é o que? Basicamente, sintaxe de regência e sintaxe de concordância verbal e nominal. Então, olha só, dentro da sintaxe, você também vai estudar sintaxe de concordância, que basicamente tem, olha só, concordância nominal e concordância verbal. O que seria a concordância nominal? É a concordância, é a relação que a gente estabelece entre dois nomes, por exemplo, substantivo e adjetivo. É a relação que essas palavras têm. Então, se eu falo, as casas verdes, não tem sentido, elas não têm uma concordância, não tem uma relação. Tem que ser as casas verdes, ou seja, o substantivo concordando ali com o adjetivo. Isso você vai estudar na concordância nominal. Na concordância verbal, olha só o verbo aí, é a concordância que o verbo tem com outros elementos da oração, ali, por exemplo, com o sujeito. Né? Então, os vendedores ganharam. Se são vendedores, então o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, é essa relação que você trabalha. Tudo bem? Outra área da sintaxe que você tem que dominar, assim, de maneira lógica, para seguir essa lógica de como estudar gramática do zero, é saber um pouquinho sobre sintaxe de regência, que também você vai estudar dentro da sintaxe. Então, lembra, a gente viu fonética e fonologia trabalha com o som, morfologia com as 10 classes e sintaxe com como as palavras se organizam. Então, concordância e regência entram dentro da sintaxe. Então, basicamente tem aqui, ó, regência verbal e regência nominal. Então, aqui a gente vai saber, por exemplo, regência verbal, se um verbo é verbo transitivo direto, é verbo transitivo indireto, é verbo intransitivo, ou um verbo bitransitivo, que a gente chama de verbo transitivo direto e indireto, é aqui que você vai saber. E se você não sabe essa parte aqui, basicamente você não vai saber crase, porque crase você tem que saber regência, certo? Então, a língua portuguesa ela é muito lógica, e você tem que entender ela como uma estrutura única que é dividida em algumas áreas para te ajudar a entender de maneira lógica, beleza? E a regência nominal? É a regência que tem entre os nomes. Então, às vezes, ali, se você for estudar, por exemplo, orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais, vocês vão perceber que elas precisam de uma preposição que vai ligar ali o complemento ao nome. Por isso que é completiva nominal. Isso também é estudado na sintaxe de regência. Beleza? Depois que você dominou isso, olha, vamos voltar para vocês criarem o raciocínio. Olha só, a gente viu que a fonética e fonologia vai trabalhar com o som em todos esses elementos aqui. A morfologia com as 10 classes de formação de palavras. A sintaxe, você tem que saber o que é frase, oração e período, para depois estudar os termos da oração, os termos essenciais, integrantes e acessórios, que depois vai entrar também o vocativo como um elemento à parte. Depois, período composto, por coordenação e por subordinação, e as suas subdivisões, que você vai encontrar isso muito bem em qualquer gramática. Sintaxe de concordância, concordância nominal e verbal. Sintaxe de regência, regência verbal e nominal. Depois você vai para a sintaxe de colocação, ou seja, saber colocação pronominal. Então, olha só a dica que eu dei. Você tem que saber morfologia para aprender sintaxe. É lógico. Quando a gente fala de sintaxe de colocação, a gente está falando de colocação pronominal. E pronome é uma daquelas 10 classes. Olha só. Vou voltar aqui para vocês prestarem atenção. Ó, tá vendo aqui, ó? Pronome, olha só. Pronome. Então, se você não sabe pronome aqui, cara, você não vai saber, logicamente, colocação pronominal, que é o quê? Colocar o pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois, que a gente tem a próclise, mesóclise e a ênclise. E aí você vai estudar o quê? Colocação pronominal. Tudo bem? Tá vendo como a gramática ela se relaciona, as suas partes se relacionam? Beleza. Depois que você estudou sintaxe de colocação, aí a gente vem para outra área da gramática, que vai trabalhar com os sentidos.
beleza? Semântica tem a ver com sentido. Semântica vem de sentido. Então, é aqui nessa parte da gramática que você vai estudar sinonímia, que são os sinônimos, basicamente. Antonímia, que a gente vai trabalhar com os antônimos. Homonímia, que você vai ter homônimos perfeitos, homônimos homógrafos, homônimos homófonos. Tem um vídeo no canal, vou colocar a descrição aqui, beleza? Para vocês darem uma aula só sobre isso aqui. Paronímia e polissemia são as áreas que trabalham com sentido. Então, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e polissemia são algumas áreas que trabalham com sentido. Qual o sentido que essas palavras têm dentro de um contexto, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar a última área aí, ó, polissemia. Uma palavra, ela pode ter vários sentidos dependendo de um contexto. Vamos pegar aqui, por exemplo, a palavra mão. Olha só, a palavra mão, ela pode ter mais de 5 significados ou mais, dependendo do contexto. Eu posso falar, o professor Laércio está dando uma mãozinha para os alunos, ou seja, dando uma ajuda. O professor Laércio vai passar uma demão de tinta na parede. Outro significado para a palavra mão. O professor Laércio está indo para a faculdade, pegou a mão da esquerda, ou seja, a via da esquerda. Outro significado para a palavra mão. O professor Laércio reconheceu um aluno que tem uma mão de mestre no desenho, ou seja, outro significado, aquele aluno que desenha super bem. Então perceba, é aí na polissemia que a gente estuda isso. Além da polissemia, dentro da semântica, a gente estuda sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Beleza? Então, nós já vimos fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e agora semântica. Temos também a estilística. O que é a estilística? A estilística dentro da gramática vai trabalhar com as figuras de linguagem. Tem um vídeo aqui no canal também sobre essas figuras de linguagem, um vídeo completo de 39 minutos que eu vou falar sobre as 20 e tantas figuras de linguagem, figuras fonéticas, figuras sonoras, né? As figuras de sintaxe, de construção, todas as figuras de pensamento, que são as figuras semânticas, beleza? A gente vai trabalhar também os vícios de linguagem, barbarismo, preciosismo, que são alguns neologismos, que são vícios de linguagem que a gente tem que evitar dentro da língua, né? Então, estilística vai ser basicamente a última parte ali da gramática. Olha só, funções da linguagem, a gente também vai estudar na estilística. Qual é a função da linguagem que a gente tem? Emotiva, conativa, apelativa, metalinguística, poética, ou seja, as funções da linguagem surgem a partir dos elementos da comunicação. É claro que você não tem que saber todas as informações que eu estou falando agora, mas para você criar uma lógica na sua cabeça. Qual é a lógica que eu quero que vocês criem a partir desse vídeo? Olha só, comece a estruturar um pensamento sobre fonética e fonologia. Domine letra, fonema, semivogal, encontro vocálico, ditongo, tritongo, hiato, essa área da fonética e fonologia. Depois, vem para a morfologia, domina as 10 classes e como as palavras são formadas. Depois, vem para a sintaxe. E aí onde é que você vai gastar mais tempo? Estudando frase, oração e período, os termos da oração, essenciais, integrantes, acessórios, vocativo, o período composto por coordenação, subordinação, sintaxe de concordância, sintaxe de regência, sintaxe de colocação, semântica, estilística e depois, qual é a dica? Faça muitos exercícios. Mas faça muitos exercícios. A maioria das gramáticas, essas mais didáticas, tem uma lista de exercícios depois de todo o conteúdo. Então, faça vários exercícios. Outra dica também, vai a alguns sites que tem provas, baixe essas provas e resolva com gabarito. Resolva. Surgiu a dúvida? Aí sim. Por exemplo, você errou questão que fala sobre colocação pronominal. Aí você volta no conteúdo e faz o estudo inverso, que é da questão para o conteúdo, depois que você criou uma base. Essa é a maneira mais lógica de você aprender gramática, língua portuguesa. Beleza? É claro, esse vídeo aqui eu poderia detalhar muito mais, mas ia ficar muito longo. Então, qual é a lógica? É você seguir uma sequência dentro da gramática, não pular, não sair atropelando morfologia depois da sintaxe, porque senão você vai sentir muita dificuldade, beleza? Coloca aqui nos comentários deste vídeo quais são as suas principais dificuldades em relação à gramática. Quais vídeos vocês querem que eu grave e comente qual é o seu nível em relação à gramática, qual é a área que você tem mais dificuldade, beleza? Que eu vou ajudando vocês aqui pelo canal, que esse é o grande objetivo desse canal, ajudar vocês, beleza? Bons estudos, até o próximo vídeo, fique com Deus!